dos nossos corações, agradecidas pela oportunidade de estarmos aqui reunidos na Tua presença, Mestre amado. Agradecidos por todo o auxílio das equipes espirituais que conduzem os estudos desta noite, que nos amparam e sustentam. Pedimos as Tuas bênçãos, que abra os nossos corações e o nosso entendimento às Tuas palavras e aos Teus ensinamentos. Que assim seja. Obrigado. Hoje nós vamos começar as 1019 perguntas do Livro dos Espíritos. Boa noite, Jéssica. Eu não tinha falado. Boa noite. Está faltando. Isso. Todos vendo, né? Sim. A parte primeira das causas primárias, capítulo 1 de Deus, 2 dos elementos gerais do universo, 3 da criação, 4 do princípio vital. O Kardec, quando começou a fazer os estudos, ele começou fazendo perguntas para tentar satisfazer a curiosidade dele sobre o universo. E ele queria ter conhecimento sobre Deus mais profundos. Aí ele começou a fazer as perguntas, depois ele foi participando de algumas reuniões onde as médiuns, meninas de 12, 15 anos, deram a ele informações, tanto por essas médiuns quanto por outros médiuns, endereçado a ele, em alguns casos em que ele não estava presente, sobre a missão dele de escrever um livro sobre as novas informações que estavam sendo recebidas por intermédio do início do processo das chamadas mesas girantes, como ficou conhecido na França. Aí ele, então, começa de uma maneira muito didática, lembrando que Allan Kardec era um professor, era formado em Direito, era formado em Medicina, era poliglota e astrônomo, magnetizador. Eu acho que ele morreu espírita. Então, nós temos aqui, dentro do capítulo 1, Deus o Infinito, provas da existência de Deus, atributos da divindade, panteísmo. Deus o Infinito. Quem é Deus? O que é Deus? Ele não pergunta quem, ele pergunta que. Porque os espíritos, eu não sei se vocês vão perceber aí nas respostas, eles não são assim tão educadinhos. Algumas vezes ele fala, já te respondemos, né? E já vai colocando essas coisas. Aí, olha que interessante. Ele faz a pergunta o mais inteligente possível. Mais inteligente possível. Para que a resposta seja inteligente. Então ele pergunta, que é Deus? Ele não personifica Deus. Aí os espíritos respondem, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ele coloca Deus como inteligência suprema que envolve conhecer tudo de uma maneira que nós não conseguimos compreender. A nossa inteligência é limitada para compreender a inteligência de quem é mais inteligente que a gente. Deus, a inteligência dele é ilimitada, suprema. E ele fez tudo. E a partir daqui, algumas respostas virão. Quando pergunta se a matéria foi criada por Deus ou tem existência eterna, aí os espíritos falam que está dentro dos mistérios divinos, mais ou menos, interpretando, né, a resposta, mas ele fala assim, se ela não foi criada por Deus, então Deus não seria a causa primeira de todas as coisas. Essa resposta ela vai ser entendida mais e mais profundamente, quanto mais e mais formos ficando inteligentes e penetrando nos mistérios da criação. Aí ele pergunta, que se deve entender por infinito? É claro que ele sabia o que era infinito, mas ele queria que os espíritos respondessem. Ele coloca, o que
não tem começo nem fim. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Essa segunda parte é interessante. Então, Deus para nós é infinito, ele é desconhecido. O universo é infinito, ele é desconhecido. Que não tem começo nem fim. Nós não somos infinitos, porque nós tivemos um começo, mas não teremos um fim. Dentro da matemática, existe um livro que explica as diferenças entre os infinitos. Melhor não ler no momento. Poder-se dizer que Deus é infinito? Então, Kardec associa uma pergunta a outra. Aí ele fala, definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Nós não temos linguagem porque nós não temos conceito nem capacidade de abstrair a informação. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. A abstração é aquilo que você abstrai do concreto. Se ele sendo uma abstração, nem sempre a gente consegue entender em detalhes essa abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela mesma coisa. O que ele está dizendo? Se Deus tem um atributo de infinito, eu estou tomando esse atributo por ele mesmo. No entanto, se Deus fez tudo, até a noção de infinito ele fez. É definir uma coisa que não está conhecida, Deus, por uma outra que também não está mais do que a primeira, infinito. Então, é definir coisas sem sentido. No entanto, ele dá a entender aqui para nós, mesmo não dando-nos a resposta que nós não teríamos condições de compreender, da infinitude das perfeições. Espera que eu vou ver. Pode falar, dona Ana Paula. Só uma observação. Em 22/12/2021, nós começávamos esse estudo. De quando? 22/12/2021. 22/12. Nossa, que legal. 2 anos. Quase 2 anos. Gostei da observação. Ela tem um significado muito profundo. Porque não é uma coisa simples nós estarmos aqui falando de Deus e conversando sobre Deus. Os processos obsessivos na Terra e a falta de devotamento ao Pai Celestial está muito grande. E as pessoas têm todas as desculpas para não se aproximar de Deus ou das informações sobre eles. Então, parabéns a todos aqueles que firmemente têm se mantido nos trabalhos de estudo, o que já nos coloca numa situação de maior responsabilidade perante as verdades eternas. Novamente, obrigado. Provas da existência de Deus. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Um axioma que aplicais às vossas ciências. Axioma é uma verdade incontestável. Um axioma na matemática ele é construído a partir de postulados. Então, os postulados se juntando, eles formam os axiomas. Esses axiomas são derivados, então, de organizações lógicas do pensamento. Na matemática, você vai estudar um assunto, você cria os lemas. Dos lemas, você tem postulados. Os postulados demonstrados viram axioma. Então, quando ele fala aqui num axioma, ele está dizendo, numa verdade incontestável que aplicais às vossas ciências, se encontra a existência de Deus. Aí ele utiliza o conceito que o Kardec fala muito e que o René Descartes iniciou na ciência, né? Lá ainda no século XV, 16, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Mas para isso a razão precisa estar coerente, sadia, desvinculada de preconceitos. Para crer-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação.
O universo existe, logo tem uma causa. Olha como é quase um parafraseamento do René Descartes, né? Penso, logo existo. Aí ele fala: o universo existe, tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Ele utiliza a base do positivismo e o René Descartes foi aquele que inventou a chamada filosofia racionalista para poder colocar dentro dessa obra filosófica as filosofias que já foram lançadas antes, né? Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? O Kardec aqui ele entra agora na área sociológica. Ou seja, uma coisa se torna fato quando todo mundo acredita nela. Se todo mundo acredita em mula sem cabeça, alguém vai ter que investigar a causa dessa crença, de onde ela veio. Se a mula sem cabeça foi pega ou não, é uma outra história, porque ela pode não estar dentro da nossa capacidade de análise. Eu estou brincando, tá? Da mula sem cabeça. Mas é a mesma coisa com Deus. Deus existe e está na maioria das pessoas. Eu não tenho método para investigar, mas tem alguma causa. Aí a ciência vai atrás dessas causas quando interessa, né? O Kardec, então, ele pega um ponto universal, né? Aí a resposta é: da onde que você vai tirar a dedução desse sentimento? A de que Deus existe. Pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? Veja como essa resposta é profunda. Se o acaso nos fez, nós somos obras do, da união que deveria ser caótica dos átomos, mas não é porque ela é direcionada, é ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa. Existe uma lei na física chamada lei da termodinâmica. Na lei da termodinâmica, a segunda lei diz mais ou menos assim: tudo que está no universo tende a um estado de maior liberdade e menor energia. Então, a tendência é que tudo seja gasoso, que tudo esteja num ponto aonde ocorra o mínimo de energia possível para atuar sobre aquele objeto, aquela estrutura. Ora, organizar átomos para formar corpos não faz parte das leis do universo da termodinâmica. No entanto, as leis interagem. A gravidade é a causa da união da matéria. Essa união da matéria, por sua vez, segue a lei da termodinâmica. Depois que tem energia para que os átomos se unam, eles têm a tendência de permanecer no menor estado energético possível. Daí que, formando uma estrutura sólida como a Terra, por exemplo, depois da energia dada a ela, ok. O que não se explica é como que as moléculas se organizaram logicamente para formar um indivíduo. E a palavra organizar originou, já na língua dos antigos, organismo, que vem de organizado, porque o resto, teoricamente, é desorganizado. Então, tudo que é vivo é organizado. Ora, para que essa lei possa ser cumprida, os físicos passaram um aperto danado para tentar provar que só é possível a existência do ser humano, dos seres vivos, porque ele desorganiza o ambiente que está à volta dele. Então, a organização dele, mas a desorganização do ambiente, geraria algo favorável à segunda lei da termodinâmica. Isso, de uma forma geral, até que é plausível. O que não é plausível é que, enquanto o ser vivo está se formando, nada justificaria essa organização de moléculas. Daí a gente conclui que era necessário uma inteligência agir sobre a matéria para organizar esses fenômenos. De grão em grão, raciocínio em raciocínio, a gente chega a uma inteligência suprema. Se considerar que a união é perfeita, que os globos estão no universo de forma perfeita. Por mais que a união pela gravidade exista, em momento algum está escrito
foi citada uma lei da harmonia da gravidade, a ponto de fazer com que os planetas se organizem em determinadas órbitas, não batam uns nos outros e assim por diante. Então, tudo isso foi uma criação. A harmonia do universo mostra a harmonia divina. A perfeição do universo mostra a perfeição divina. Se você pensar que a quantidade de estrelas e planetas do universo ela é acima do que o nosso pensamento é capaz de compreender, lembrando que para a gente que é mais velho, tinha gente com dificuldade de aprender a tabuada, as multiplicações simples, imagina entender o universo todo nessa situação complexíssima, nessa situação extremamente imensa que o universo representa para nós. A gente não consegue ter ideia dos bilhões de estrelas que tem na nossa galáxia. Ora, quem fez isso tem inteligência maior que a nossa. Agora imagina quem fez bilhões e bilhões de galáxias maiores ou menores, mais bonitas do que a nossa. Daí nós chegamos a Deus. Para isso é necessário ter uma certa serenidade. Se nossos pensamentos vivem em turbilhões, sem raciocinar no que está nos envolvendo, a gente perde a graça da beleza da vida em todos os instantes. A gente vive como que adormecido, meio abobado, não enxerga as coisas, mesmo diante de situações mais belas, os nossos olhos estão em névoa. Daí nós temos a existência dos irmãos obsessores que lutam para que a gente permaneça em ignorância, em tensão, que a gente se esqueça de Deus, que a gente se esqueça da bondade dele. Eles nos envolvem nos seus pensamentos infelizes, porque para eles, quanto mais a humanidade ficar ignorante, mais eles terão domínio sobre ela, porque são indivíduos desligados das matizes maravilhosas dos sentimentos íntimos e profundos que temos quando nos aproximamos de Deus. São incapazes de orar e evitam que os outros orem também. Uma oração sentida, cheia de fé, nos aproxima de Deus. Então, não enxergar a existência de Deus, para mim, é uma tristeza ver as pessoas agindo assim ou pensando assim. Porque ser incapaz de analisar um céu estrelado, uma planta florindo, gerando a semente sendo envolvida pelo fruto, a flor gera o fruto. O fruto, de maneira maravilhosa, tende a ser comido pelos animais, e aí as sementes são jogadas longe. Tem frutos que a árvore pensou tanto, não obstante não ter cérebro, que as sementes dele entram no sistema digestório de alguns pássaros, e o ácido daquele sistema descasca a casca da semente, que é muito dura, para que ela já saia fertilizada quando ele faz totô enquanto está voando, e normalmente eles miram na nossa cabeça, mas nem sempre tem gente lá. E aí aquele cocôzinho que cai ali, ele já cai fertilizado para aquela semente nascer longe da árvore, para aquela árvore não concorrer com o próprio filho. Mas a árvore pensou muito para fazer isso, né? Fica imaginando a quantidade de tempo que ela gastou meditando para poder pensar umas coisas dessas. Ou mesmo a vaca, junto com a mangueira, que ambos evoluíram juntos lá na Índia. A vaquinha come a manga, fica satisfeita, porque manga é gostoso, né? Manga é gostoso. Aí ela sai, come o caroço, mastiga lá, engole o caroço vai viajando pelo intestino da vaca, a vaca vai andando, porque ela tem mania de comer e andando. E fazendo cocô e andando. Aí que ela faz cocô lá longe, nasce outra mangueira, que vai gerar mais sombrinha, que ela vai ficar mais feliz. Tudo isso a vaca e as plantas entraram numa reunião precocemente, utilizando seus cérebros desenvolvidos, e resolveram entrar numa união simbiótica de benefício amplo para ambas as espécies, não é mesmo? Eu acho que pela primeira vez a minha ironia serviu bem para provar a existência de Deus. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação,
resultado de ideias adquiridas? Aí é bem a resposta inteligente. Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Os selvagens naturalmente entram em contato com a espiritualidade que lhes é própria, acreditando, mesmo sem qualquer prova, que algo fora da matéria existe que governa os fenômenos da natureza. Na sua incompreensão, ele coloca Deus no raio, no trovão até, que é o barulho, né? Na lua, no sol, naquilo que ele entende que lhe dá a vida. Pergunta pelo. Eu não entendi direito essa parte. Poderia explicar de novo, por favor? Ainda terminando de ler, do selvagem que ele falou? Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, ou seja, naquela época a Europa era civilizada, né? Eles tinham estudo, foi isso que ele chamou de educação. Não seria universal e não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. Então, se todo mundo acredita em Deus, alguns, e se fosse recebido pela educação, por exemplo, somente pela educação, quem não tivesse acesso a essa educação não teria condição de acreditar em Deus. Por exemplo, noções de método científico. Quem não tem educação na área vai saber? Não vai, né? Então, o que acontece? Deus tem a crença nele em todos os locais da Terra, tribos diferentes que nunca entraram em contato consigo. Existe a crença no ser superior. Ficou claro agora? Sim, obrigada. Poder-se achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Naquela época, a propriedade íntima da matéria eram os átomos de Dalton, pequenas esferas indestrutíveis que se ligavam entre si, formando moléculas. Você tinha noção de hoje. Mas o que ele pergunta é o seguinte: se eu pudesse analisar a estrutura de toda a matéria que existe no universo, toda ela, sem exceção, ali eu conseguiria encontrar a causa que as construiu, ou a causa primária da formação de toda a matéria? Aí ele se responde: mas então qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Porque a gente vai estudar que a matéria pode se unir, átomos se unem e pela maneira como eles se unem, eles modificam as propriedades da molécula, pela quantidade de átomos também. E aí essa pergunta do Kardec vem dentro da química, né? Se eu alterar as moléculas, a composição delas, eu altero a constituição da matéria, e ali nisso eu poderia explicar como que ocorreu a formação da matéria. Aí ele pergunta de volta, né? Mas e quem que fez esses átomos para formar essas moléculas? E hoje nós podemos dizer quem fez essas partículas elementares pequenas, como os elétrons, os muons, os tauons, os nêutrons, os prótons, os neutrinos, os bósons, são as estruturas menores da matéria. Quem os fez? Então, sempre voltamos à causa primária, que é Deus. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa. Ou seja, se você acha que o átomo se unindo explicaria a formação da matéria, o átomo é efeito, não causa. Quem fez o átomo é a causa. Porquanto essas propriedades são também elas um efeito que há de ter uma causa. E se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria?
ou por outra ao acaso? Fortuito é ao acaso. Né? Ou seja, o que se pensar do que se atribui que o acaso tenha feito o universo? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, o que é o acaso? Nada. Imagina se o acaso nos formasse. Vamos pensar só coisas simples, né? E até um pouco jocosa. Imagina se não houvesse uma ordem na nossa própria formação e tivéssemos o nariz nascido bem debaixo de um dos braços, não é mesmo? Não seria interessante o nariz viver muito tempo ali naquele local? Tudo é perfeitinho, tudo é bem organizado. Como é que o acaso organizando alguma coisa de forma randômica, isso significaria dizer que não haveria ordem em nada, e pelo contrário, a ordem em tudo. A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados, e por isso mesmo revela um poder inteligente. A harmonia revela um poder inteligente. Né? Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. É o Kardec usando a inteligência dele para organizar o caos das ideias. Temos algo para comentar? Alguém quer comentar algo? Ninguém vai falar nada? Ah, não tem comentários, não. Ok. Continuemos. 9. Em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Ou seja, o que na causa primeira das coisas ocorre uma revelação de uma inteligência? Ele diz: tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Stephanie, você pode abaixar sua mão? Não, é porque eu não sei se seria de novo. Do poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, consequentemente, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tem operado, ela própria tem uma causa. E quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, ou seja, qual for o nome que lhe deem. Aqui nós temos um problema que ele coloca a primeira vez, que até então a gente não tinha colocado, mas ele fala que o orgulho. O orgulho gera incredulidade. A questão é que o homem orgulhoso é aquele que se acha melhor do que os outros. E a gente tem o orgulho como um dos vícios principais que nos envolve aqui na Terra, mesmo que a gente não perceba. Nós somos seres muito mimados, a gente não gosta de ser contrariado. Algumas pessoas não gostam tanto que entram em estado de desespero. E a gente vê isso todo instante. Não é porque uma determinada pessoa está em silêncio diante de uma conversa que ela não seja orgulhosa. Depende do que está na cabeça dela, na mente dela. A humildade verdadeira é aquela que aceita a vontade de Deus, que é capaz de ouvir os irmãos, dando a eles, vamos dizer, o mesmo valor do que a gente mesmo, como Cristo nos ensinou. Ouvir uma pessoa com calma, dar a ela a atenção necessária é aquilo que nós gostaríamos de ter.
Mas se eu não faço isso, porque mesmo que eu não ache, mesmo que eu não queira, eu estou agindo como egoísta. Nós somos egoístas por necessidade. Ah, o passado exigia isso de nós. Nas encarnações anteriores, há um bom tempo atrás, se nós não tivéssemos orgulho, vaidade, egoísmo, nós não sobreviveríamos. Então, era uma luta entre os nossos irmãos para obter terra, alimento, poder, riqueza, mulheres. Veja, os animais brigam pelas fêmeas. Houve o tempo que os homens brigavam pelas mulheres com espadas, as mulheres eram roubadas, porque sofreram nas mãos dos homens por serem fisicamente mais fracas, mas só fisicamente. Aí, com o passar do tempo, hoje, ainda existe situações assim nos países menos desenvolvidos, mas com o passar do tempo a gente está vendo que o orgulho é algo que não deve mais existir em nós. Com a vinda do Cristo, o orgulho deve ser substituído pela humildade. O egoísmo ele deve ser substituído pelo amor ao próximo, né? E a vaidade pela simplicidade. E de que nos adianta ter coisas, de que nos adianta nos acharmos melhores, sendo que nós vamos desencarnar daqui a um tempo? O que a gente vai levar? Então, como o homem orgulhoso, ele é incrédulo, é porque enquanto a gente não pensar na vida considerando a morte, a gente vai ter um certo orgulho, porque a gente acaba vivendo como se a gente não fosse morrer, né? Então, por exemplo, imagina a gente chegando perto do desencarne, já sabe que vai morrer. Falaram que você tem 2 semanas de vida. Aí você olha para trás e fala, puxa vida, por que que eu arrumei tanto encrenca que não precisava? Aí você vai ver que a maioria das encrencas é porque você estava num estado de espírito que não queria dar atenção às pessoas que estavam à sua volta. Ó. Mas se a gente consegue dar atenção para as pessoas que estão à nossa volta, a gente consegue dar atenção para o ambiente, não é algo fácil, porque a gente tem que dizer não para o eu. Dizer não para o eu significa aproximar de Jesus, a despersonificação nossa em favor daquilo que Deus é e sendo a luta constante no sentido de nos aproximarmos de Deus, a gente começa a ter uma vida melhor. Quantas vezes a gente não perde a paciência diante de uma circunstância desconhecida? Aí a gente quer falar com uma pessoa, aí a pessoa não nos responde. Hoje a coisa está até mais fácil por causa do WhatsApp, né? Eu fico imaginando a quantidade de ansiedade que deve ter nessas pessoas assim, muito mimadas, que mandam um recado no WhatsApp, a pessoa demora para responder, ela cria tanta coisa que quase a Terceira Guerra Mundial nasce entre ela e a pessoa pelas imaginações que ela cria, só porque a pessoa talvez tenha ido ao banheiro, não é mesmo? Esqueceu o celular, você imagina? Situação complexa. E aí, aquele dia que podia ser um dia bom, tranquilo, passa a ser um dia tenso. Mas não foi ninguém que criou, não, foi a gente que criou dentro da gente. Olha, isso é orgulho. Querer que as pessoas nos respondam quando nós quisermos, e não quando elas podem. Querer que as pessoas mudem os pensamentos delas porque nós obtivemos um pensamento melhor que o delas. Quanto tempo demorou para a gente fazer isso? Às vezes a gente quer que as pessoas sejam espíritas, porque afinal de contas a gente é espírita e a gente está certo. Está mais certo em dado momento, mas se ela for mais caridosa que a gente souber menos espiritismo do que nós, ela vai para um lugar melhor, sabe? A questão é mais profunda. Quando nós damos aos outros a, vamos dizer, liberdade de conversar conosco de forma simples, nós já estamos num caminho muito bom para a felicidade. Nós não precisamos que ninguém fique mentindo para a gente na cara, fingindo as coisas. É a gente sendo nós mesmos em todos os lugares, sem nunca nos desmentir.
Mas por que falando tudo isso numa questão sobre crença na divindade? É porque se eu acredito em Deus de forma coerente, eu começo então a absorver as virtudes que foram ensinadas. E aí a crença em Deus é o pensamento voltado para Ele o tempo todo. A partir do momento que eu acredito em Deus, eu preciso entender o significado dele na minha vida. Nós podemos lembrar algo semelhante a isso naquela história do homem que pergunta o que deve fazer para ter a vida eterna. É o Cristo fala, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue. E é a parábola do jovem rico. Aí o jovem rico vai assim, pensando, eles não terminam, para casa, assim, preocupado, porque ele tinha muitos bens. Então, qual é o significado de Deus e de Jesus para ele? Maior que a da riqueza? Nós estamos falando da riqueza de dinheiro. Talvez a riqueza mais pérfida e mais distante de Deus é aquela da educação. Eu não vou falar da inteligência, não, vou falar da educação. Pessoas que recebem uma educação melhor porque Deus permitiu, se afasta de Deus, se afasta das outras pessoas, se achando superior. Aí nós vamos ler no livro Libertação, do André Luiz, um caso em que dois ex-professores, cientistas, são colocados juntos com um grupo de avarentos do dinheiro no plano espiritual, um processo de sofrimento, e um depois o outro, eles questionam como eu não deveria estar aqui, como colocar alguém da ciência como eu perto dessas pessoas avarentas e nojentas. Aí um espírito fala para ele, o que era também espírito, né? Você utilizou a inteligência como eles utilizaram o dinheiro. Você não a espalhou auxiliando as pessoas, ensinando. Você guardou só para você, se isolando num determinado castelo, se considerando superior. Então, o seu crime é idêntico ao crime daqueles que, tendo dinheiro e podendo auxiliar as pessoas, não fizeram. São muitos detalhes que nós vamos ler nos livros espíritas, que esses detalhes nos ensinam a pensar sobre nossa própria vida e o que nós estamos fazendo dela. Comentários? Carlos, Senhora? o que você está dizendo aí me remete a uma fala que eu até já disse para você, de quando eu tive a oportunidade de estudar com você aqui em Palmas, onde eu era encarregada de levar a sacola do livro dos Espíritos. E você sentava junto conosco, cada um sabia menos que o outro. Você tinha uma compreensão, como ainda tem, que só cresce, e nem por isso deixava de estar com a gente. Então, isso para mim foi um ensinamento muito grande, mesmo o pensar assim, tá, eu não tenho conhecimento científico, eu não tenho conhecimento das ciências, mas eu também tenho a vontade de aprender. E, no momento, a gente podia usufruir de você, como agora novamente. Mas, assim, eu acho que se a gente baixar um pouquinho o nosso orgulho, a gente pode continuar, nem que seja só lendo, até aprender a estudar. Não só o livro dos Espíritos, mas qualquer outro assunto. Mas eu acho que realmente assim, é essa vontade, sabe, da gente baixar o orgulho, a vaidade, para caminhar. Para mim, fez muito bem. Que desde então eu nunca deixei de participar mais de qualquer grupo de estudo. Claro que eu vejo se tem seriedade neles, mas buscando isso. Ô, Vilma, Deus nos deu a oportunidade de ler um pouco mais, porque faz parte da profissão. Mas você falou desse conhecimento e a riqueza de sentimentos que eu absorvia lá sendo muito mais pobre que vocês, entende? Então Deus permitia que eu estivesse perto de pessoas queridas, amigas, né? Eu me lembro da Joana lá, Dona Mariângela também. Os amigos, né? Na verdade, a maioria era mulher, né? As mulheres são mais sérias com Deus do que os homens, ao que parece. Então, nós, na verdade, recebíamos muito mais do que doávamos na presença de vocês, na conversa que tínhamos sobre o Livro dos Espíritos.
Mas foi uma lembrança muito grata. Obrigado. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Olha, isso aqui é uma coisa complexa. A natureza íntima de Deus, vocês imaginam? Eles respondem, não. Ó, vamos grifar aqui, homem. Falta-lhe para isso sentido. Depois das leituras que a gente fez, eu considero, opinião minha, então eu tenho que deixar isso claro, que esse sentido aqui chama-se mediunidade. E que a mediunidade é a nossa capacidade de encontrar com os espíritos, de ouvi-los, de vê-los, de senti-los, numa outra dimensão. A mediunidade elevada à potência máxima, nós nos encontraríamos então com a maior potência do universo, que é o próprio Deus. Então, enquanto formos homens, esse sentido é a mediunidade. Enquanto deixarmos de ser homens na evolução, seremos anjos. Então, esse sentido é ver a face e compreender a intimidade de Deus. Deixar bem claro, é uma interpretação minha, tá? Isso não está escrito em nenhum dos livros que eu li. É uma interpretação que eu fiz da mediunidade, que a gente vai desenvolvendo para poder um dia ter essa comunicação na dimensão divina. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quando não mais estiver o espírito obscurecido pela matéria. Ora, isso é quando nós formos anjos, espíritos puros. Quando não mais precisarmos encarnar. A quantidade de encarnações ela é finita. Nós pararemos de reencarnar quando nós formos anjos, quando nós não precisarmos mais da matéria para aprender, para desenvolver as virtudes. Quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem confunde muitas vezes com a criatura cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor o âmago das coisas. Então faz ideia mais justa da divindade, e ainda que sempre incompleta, mais conforme a sã razão. Olha, o que é falado aqui é o senso moral. Por que o senso moral? Cristo é o ser mais inteligente que já apareceu aqui na Terra. Ninguém era tão inteligente, nem foi quanto Cristo aqui na Terra. Ele não vem ensinar ciência, ele vem ensinar a amar a Deus e ao próximo. Então, a questão de aproximar de Deus é moral, não é inteligência. O estudo pode nos dar certas alegrias, mas se ele não for desenvolvido com sentimento, ele fatalmente vai causar a vaidade. E vai distanciar o indivíduo de Deus. Mas aquele que ama, ele vai chegar a Deus primeiro, porque ele vai ver no semelhante um irmão seu. Se ele ama o semelhante da maneira sã, ele vai encontrar Deus no semelhante, que é a obra de Deus. A pessoa que ama, ela ama toda a obra de Deus, ela respeita tudo. Ela ama a árvore, ela ama os animais, ela ama a construção ecológica do planeta, ela ama as estrelas, o universo, o amor dela é que a conduz. E sem amor, a gente não consegue dar os passos necessários para chegarmos até Deus de forma mais rápida. O homem inteligente é capaz de fazer muito mal para a humanidade, para as pessoas, e fazer um mal até complexo. Mas o homem de bem, com senso moral desenvolvido, não vai fazer mal para os outros, pelo contrário, vai fazer o bem. E a humanidade está precisando de homens inteligentes ou de homens bondosos hoje, atualmente? Ou sempre? O que vai transformar a humanidade é o amor, não é a inteligência. As nossas tecnologias
servindo-nos para nos afastar de Deus, não são bem-vindas para a alma, não é mesmo? Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? De algumas, sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria, entrevê-as pelo pensamento. O único texto filosófico de qualquer religião do mundo conhecido que estuda os atributos de Deus é esse texto da doutrina espírita no Livro dos Espíritos. Nenhuma outra religião estudou os atributos da divindade. Essa obra é a obra da terceira revelação. Isso nos faz pensar na sua justiça. Então, que é essa pergunta é a resposta 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? No vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meio de exprimir. A razão, com efeito, nos diz que Deus deve possuir um grau supremo, em grau supremo, essas perfeições. Porquanto, se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria, por consequente, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude, de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Então, Kardec vai aqui e explica a pergunta dele, né? Deus é eterno? Tivesse tido princípio, teria saído do nada. Ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. Nosso pensamento não absorve isso bem, não. Para nós, tudo tem que ter um começo. E como nós somos gerados, nós queremos sempre ter um começo. Oi, Ana Paula, fica à vontade. Thales, eu acho que eu até já perguntei isso. Mas, assim, quando ele já afirma no início da questão, na pergunta da 13, que Deus é eterno, infinito e tal, da onde ele tirou isso? O pensamento Da... dele. O Kardec, ele é um dos mais fiéis discípulos do Cristo e um dos homens mais inteligentes que já abarcou no planeta. E ele, desde os 15 anos de idade, ele fazia as perguntas, ele fazia as perguntas para si mesmo, ele pensava em Deus. O Kardec tinha um sonho, que era tentar arrumar uma filosofia e uma organização filosófica que unissem todas as religiões numa só, para que não houvessem religiões diferentes. Desde os 15 anos ele tentava isso. Então, quando ele foi fazer as perguntas, principalmente essas, veja que a resposta dos espíritos é meio que individual, como se fosse para ele. Do vosso ponto de vista, que é o ponto de vista em que ele fez essas perguntas, na qual ele inquiria a si mesmo. Por trás disso, evidentemente, que havia a intuição de um espírito extremamente evoluído, que era o mentor dele na encarnação, chamado Espírito Verdade, na qual ele se diz ser verdade. Ao que depois ele vai entender que esse espírito era João Batista. No final da vida, ele achava inicialmente que era Jesus. Mas o Espírito Verdade que escreve os textos colocados no Evangelho, segundo o Espiritismo, era João Batista. Por isso que Jesus falou lá no Velho Testamento, dos filhos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Thales, eu fiquei com uma dúvida. Essas definições existem na Bíblia de Deus, os atributos de Deus? Não, somente aqui.
Nenhum livro de qualquer religião escrito na Terra fez essa análise dos atributos da divindade. Mas sobre ele ser onipotente, onisciente. Pensamento do Allan Kardec. Isso é derivado do raciocínio dele. Isso seria óbvio, ninguém tinha explicitado isso. Ele foi e explicitou isso. Entendi, obrigado. Porque ele colocou a doutrina em bases filosófico-científicas. Até então, ou até hoje, o conhecimento religioso, ele não tem vinculação com o conhecimento filosófico-científico. Ele não tinha obrigação disso. Ele era o conhecimento superior na Idade Média e início da Idade Moderna. Depois, com a filosofia e a ciência, ele passou a ser terciário na busca pela verdade. Então, hoje, a filosofia da ciência coloca a ciência metódica em primeiro lugar, dentro da filosofia chamada filosofia racional, em segundo lugar, e depois considera que o conhecimento chamado religioso e depois o conhecimento do senso comum como conhecimentos libertos da busca pela verdade. Daí que ele coloca, então, essa base filosófica do conhecimento religioso. Uma das coisas que o Kardec fez foi transformar o conhecimento religioso em bases filosóficas e depois científicas no Livro dos Médiuns. Algo que dificilmente vão enxergar nessa época da humanidade, mas daqui a um tempo, quando forem estudar a obra de Kardec, vão ver o que ele fez. Bendito seja Deus que nos permite estudar isso agora, né? É imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teria. É imaterial. Quer isto dizer que sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Isso aqui o pessoal antigo não tinha como pensar, né? Mas para você ter ideia como que essas coisas se confundem, se espera que no juízo final os corpos se levantem materialmente e que no inferno se pague o preço das dores num corpo material que queima eternamente. Sabe? Essas horas que eu penso no céu, eu fico imaginando um anjo com diarreia. É único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, sem a unidade de poder na ordenação do universo. É onipotente. Ele o é porque é único. Se não disputasse do soberano, se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele. Então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obra de outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim nas mais pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Vocês compreendem a inteligência do nosso codificador? Sim. E o esforço que ele fez para poder transformar os conhecimentos que os espíritos trouxeram de forma que ficasse didaticamente organizado para o nosso estudo? Para os nossos estudos, né? Não para o nosso estudo. Então, essa é uma das bênçãos que eu agradeço a Deus de poder ter contato com a doutrina espírita, porque eu sou um espírito muito rebelde, um espírito muito complicado. Não houvesse o contato com a doutrina espírita desde cedo, eu não teria a felicidade de conhecer vocês através dela, né? Vamos pensar dessa forma, e essas amizades são muito caras, muito maravilhosas e benditas. Todos nós que temos contato aqui tivemos a alegria imensa de poder abraçar, conversar de Deus, falar de coisas boas. Temos momentos de extrema felicidade na nossa conversa sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a doutrina trouxe para a minha vida bênçãos imensas, que eu mesmo não tenho condições até de agradecer sem que a emoção nos tome. Fique à vontade, dona Dina, desculpa. Ô, Nelson, eu ia te falar que isso é muito karma seu. Ok.
Jéssica, fica à vontade. Não, eu queria fazer uma ponderação, na verdade. Nesse último tópico, né, que ele fala que Deus é soberanamente justo e bom, para mim, antes de conhecer o Espiritismo, isso era uma coisa que me pegava muito, sabe? Porque a gente às vezes ia para outras religiões, ia conversar com outras pessoas e acabava se deparando com uma versão de Deus que seja raivosa ou de alguma maneira, sei lá, impiedosa mesmo, sabe? Então, a primeira vez que eu li o Livro dos Espíritos, chegar nessa parte para mim foi um divisor de águas. Eu fiquei assim, poxa, por mais que as pessoas retratem Deus como um ser bom, algumas religiões mostram totalmente o contrário quando vão falar sobre essa parte, né? Então, para mim, isso foi uma coisa que acalentou o coração. Daí a gente tira a situação que as pessoas tentam colocar em Deus os seus próprios defeitos, né? Como se fosse coisa boa. E dois, que para explicar a justiça de Deus é necessário entender a reencarnação. Né? Oi, dona Mara, fica à vontade. Então, eu entendi também, através da doutrina espírita, aceitar também, porque pelas outras religiões, se a gente fosse morrer, né, de desencarnar, todos levar o corpo, tudo, a injustiça seria muito grande de Deus, né, com a vivência que nós temos aqui na Terra. E, na verdade, a nossa desigualdade é a nossa escola. A gente encarna. Hoje eu posso estar numa situação confortável, boa, amanhã posso vir e reparar muitas coisas que eu não fiz. Então a gente acaba entendendo, né? Porque não seria justo com uma criança, por exemplo, que nasce com uma doença, né? Seria uma desigualdade muito grande. Passar uma vida, às vezes, com o corpo limitado, né? Para depois só ser livre no céu, né? Verdade, muito bem colocado. Professor, teve um estudo, um dos primeiros estudos que o senhor fez, que você falou exatamente sobre isso, e falou uma frase que me marcou muito, sabe? É que no mundo não existem vítimas. Então, não é que a gente não precise ter empatia, carinho, cuidado com as outras pessoas, mas isso faz com que a gente consiga aceitar as coisas que acontecem de uma maneira mais tranquila, mais resiliente. Então, para mim, foi uma virada de chave, assim. Então, talvez para as outras pessoas que estejam começando no espiritismo agora, que nem eu tive alguns meses atrás, talvez possa estar tendo essa mesma sensação, assim, porque realmente foi uma virada de chave, assim, para a visão inteira de mundo, de vida e tal. E aceitar melhor, né? Toda essa desigualdade, porque senão a gente quer consertar tudo isso como? Só Deus, né? Ele sabe de todas as coisas, né? E ele permite, porque é necessário para nós, né? Sim. Michele, fica à vontade. Michele. Seu microfone. Agora tá legal? Tá, agora é só ligar o microfone. Com o Espiritismo também, ele conseguiu acalmar uma das dúvidas que eu tinha, uma das dúvidas que estava gravada, assim, na minha existência, eu acho, que era a questão da injustiça. E, além do mais, eu fui da igreja evangélica por muitos anos, né? Por imposição dos meus pais. E neles, eles falavam mesmo essa questão de que a gente morreria, a gente dormiria, teríamos um sono eterno até que Jesus voltasse para nos levar. E eu ficava assim admirada, como assim? Eu, naquela época, não tinha esses conceitos que eu tenho hoje sobre mim mesma, sobre alguns conhecimentos que eu tenho sobre os meus defeitos e algumas virtudes. Os meus defeitos eu trabalho nele todo santo dia. E mesmo ciente deles assim, eu não me achava justa a ponto de ter esse sono eterno e Jesus voltar e me levar
para morar com ele, porque eu vendo tantos servos de Deus que fazendo o trabalho dele, quando apareceram os anjos para eles, né, os espíritos, eles se sentiam que não mereciam aquilo. Quem era eu na fila? Então, assim, isso me pegava de uma dúvida que era muito cruel. E, através do espiritismo, isso respondeu de uma forma tão carinhosa, que era através da encarnação. Eu sempre soube que, desde criança mesmo, que a encarnação existia. Só que o meu meio familiar não me permitia acreditar nisso. Tanto que eu comecei a acreditar isso internamente. E hoje eu me sinto muito livre e muito feliz por poder demonstrar, por poder acreditar em algo que de um conhecimento que o Espiritismo nos traz. E isso também me acalma na questão, entrando de novo no fato da justiça, de aceitar as circunstâncias como ela é. Como a Jéssica diz, e a Mara, eu cresci meio revoltada, né, vendo universos, vendo vidas praticamente contraditórias, assim, mudava da água para o vinho. Então, isso me questionava demais o real sentido da vida, o porquê de tudo isso. E eu tenho uma gratidão muito grande. Toda vez que eu penso a respeito de como a minha visão de mundo mudou e para melhor, eu sinto uma gratidão que, nossa, não cabe nem no peito. Que bom que vocês falaram isso. É bom que as nossas orações hoje serão de almas ajoelhadas, agradecendo a Deus pela terceira revelação e por podermos fazer parte delas. Dona Vilma, só faça a oração final, por favor. Vamos fechar com palmas, para trazer calor para a gente, né? Espiritual, pelo menos. Beijão. Vou fazer a prece de Cáritas, então, para nós, tá? Agradecendo por esse encontro, por esse estudo. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um reflexo, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó perfeição, e queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força. Dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa imagem. Com a tua graça e a bênção dos mensageiros,
que nos protege e direciona esse estudo para o bem em nossos corações, deixamos a nossa gratidão. Amém. Que assim seja. Assim seja. Obrigado, dona Vilma. Todos um abraço. Até Boa mais. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa semana.